Era uma manhã fria de inverno, numa estrada isolada que serpenteava entre as montanhas silenciosas do interior. Marcos, um jovem pai de família, seguia viagem com sua esposa, Patrícia, e sua filha de apenas 3 anos, a pequena Laura, ansioso para passar o fim de semana no sítio dos pais. Era uma tradição que sempre faziam quando conseguiam uma folga do trabalho na cidade. A estrada, quase deserta, parecia tranquila, envolta por uma névoa espessa, que tornava tudo mais silencioso e introspectivo. O céu, carregado de nuvens cinzentas, parecia o prenúncio de uma chuva que não tardaria a cair. Dentro do carro, o ambiente era acolhedor. Marcos dirigia com habilidade. Patrícia folheava um livro devocional. E, no banco de trás, Laura cantava baixinho um corinho que aprendeu na igreja. A cada curva, Marcos redobrava a atenção, pois sabia que aquelas montanhas, belas e imponentes, escondiam perigos silenciosos. Mesmo assim, a confiança era grande. A presença da família, o louvor tocando suavemente no rádio e a certeza de que estavam debaixo da proteção divina traziam um conforto especial àquele momento. Mas, de repente, tudo mudou em questão de segundos. Ao sair de uma curva fechada, ainda envolta pela neblina, Marcos se deparou com uma cena aterradora. Um caminhão, desgovernado, vinha em alta velocidade na contramão. O motorista, visivelmente em pânico, lutava para manter o controle do veículo. Após um estouro repentino de pneu, o som dos freios ecoou pela estrada, como um grito desesperado. Marcos tentou desviar, mas o asfalto molhado e escorregadio limitava qualquer manobra brusca. O carro começou a deslizar perigosamente em direção à beira do precipício, enquanto o caminhão, em uma trajetória descontrolada, parecia destinado a uma colisão fatal. Naquele instante, não houve tempo para cálculos ou estratégias. Apenas um clamor sincero e instintivo. "Jesus, nos livra!" gritou Marcos, com a alma em súplica e o coração acelerado, apertando com força o volante. Patrícia, segurando Laura com todas as suas forças, fechou os olhos e começou a orar silenciosamente, enquanto a criança, ainda sem entender totalmente a gravidade da situação, chorava assustada, percebendo a tensão dos pais. O impacto parecia inevitável. A distância mínima, a velocidade excessiva, tudo conspirava para uma tragédia. Mas então, algo extraordinário aconteceu. No último segundo, como se uma mão invisível dirigisse os acontecimentos, o caminhão desviou bruscamente, colidindo violentamente contra a barreira de proteção da estrada. O carro de Marcos, mesmo deslizando, milagrosamente parou a poucos centímetros do precipício. Equilibrando-se na beira do abismo, dentro do carro, um silêncio profundo se instalou, seguido de lágrimas, suspiros e respirações ofegantes. Marcos largou o volante e segurou as mãos de Patrícia, que ainda tremia. Laura, abraçada aos pais, soltou um choro aliviado. Ali, naquele instante, perceberam que haviam escapado de uma morte certa. Não havia explicação lógica, apenas a certeza de que Deus interveio e os livrou. Quantas vezes, assim como Marcos e sua família, também nos encontramos em situações que fogem completamente ao nosso controle. A estrada da vida, por mais que planejemos com cuidado, é cheia de curvas inesperadas, neblinas densas e perigos ocultos. Podemos até ter o volante em nossas mãos, mas nunca controlamos todos os elementos ao nosso redor. O comportamento de outros motoristas, as condições do tempo, os imprevistos repentinos. Essa história nos lembra de uma verdade espiritual poderosa. Não somos autossuficientes. Por mais preparados que estejamos, nossa segurança plena está além de nossas habilidades humanas. É nesse reconhecimento que se manifesta a nossa dependência de Deus.
Assim como Marcos clamou no momento do desespero, Jesus nos livra. Também precisamos entender que existem situações em que só o braço forte do Senhor pode nos sustentar e nos proteger. O Salmo 46:1 nos garante: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em momentos críticos, quando tudo parece perdido, quando a tragédia parece iminente, Deus age de maneiras misteriosas, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos. Assim como aquele caminhão, que ao invés de colidir com o carro da família, foi desviado por uma força que ninguém ali conseguia explicar. Também em nossas vidas, Deus opera livramentos que nem sempre percebemos ou compreendemos na hora. Quantos acidentes não acontecem porque Deus interveio silenciosamente? Quantas decisões impensadas não tomamos porque o Espírito Santo colocou um freio em nossa mente? Quantos caminhos perigosos deixamos de seguir porque, pela providência divina, uma porta se fechou? Essa história não é apenas sobre um livramento físico, mas também sobre a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Ela nos ensina que, ao longo da jornada, enfrentaremos momentos de medo, de incerteza, de fragilidade extrema, mas nesses momentos, nossa resposta deve ser sempre a mesma: clamar por Jesus. O próprio Jesus ensinou em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa vitória de Cristo é a garantia de que, mesmo quando estivermos à beira do abismo, Ele estará conosco, sustentando-nos com sua mão poderosa. Não significa que nunca enfrentaremos perigos, mas que, em meio a eles, nunca estaremos sozinhos. A estrada da vida, com todas as suas curvas traiçoeiras, é também o lugar onde mais experimentamos a fidelidade de Deus. Cada livramento, cada intervenção divina, é um convite para fortalecer nossa fé, nossa gratidão e nossa entrega total a Ele. Por isso, que possamos aprender com a experiência de Marcos e sua família. Não importa o quão densa seja a neblina, quão apertada seja a curva, ou quão iminente pareça o perigo, Jesus está ao nosso lado, pronto para intervir, proteger e conduzir nossos passos com segurança. Em vez de vivermos dominados pelo medo das incertezas, devemos confiar plenamente na soberania de Deus, que dirige todas as coisas com perfeição. Como está escrito em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que esta reflexão se torne uma verdade viva em nosso coração. Nas curvas da vida, o livramento vem do Senhor, Senhor nosso Deus e Pai. Neste momento, nos colocamos diante da Tua santa presença, com o coração rendido e cheio de gratidão. Louvamos o Teu nome, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro sempre presente nas horas de angústia. Pai, reconhecemos que muitas vezes tentamos conduzir a nossa vida apenas com a nossa força, com o nosso entendimento limitado. Mas hoje, aprendemos e reafirmamos: somente o Senhor é capaz de nos livrar das situações que fogem ao nosso controle. Por isso, Deus amado, queremos entregar completamente a direção de nossa vida nas Tuas mãos. Que o Senhor esteja à frente de cada passo, de cada decisão, de cada caminho que trilharmos. Assim como Tu livraste a família de Marcos naquele dia de angústia e perigo iminente, cremos que também estás pronto a nos guardar e nos proteger de todo o mal. Senhor, nós clamamos: livra-nos dos acidentes, das ciladas do inimigo, das armadilhas escondidas ao longo do caminho. Protege-nos nos momentos de fraqueza, quando estivermos cegos pela neblina das incertezas, ou paralisados pelo medo das curvas perigosas que a vida apresenta. Dá-nos, Pai, um coração humilde, que reconhece a Tua soberania
e dependa totalmente de Ti. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não enxergamos a estrada à frente. Mesmo quando tudo parece incerto, ajuda-nos a crer que Tu estás no controle absoluto de todas as coisas. Que possamos ter a mesma ousadia de Marcos, naquele momento crítico, e clamar: Jesus, nos livra! Que essa seja sempre a nossa primeira resposta, e não a última alternativa. Que sejamos homens e mulheres de oração, que reconhecem a Tua mão, operando nos bastidores, muitas vezes livrando-nos de perigos que sequer conseguimos perceber. Senhor, fortalece a nossa fé, que não vivamos paralisados pelo medo, mas impulsionados pela certeza de que o Senhor caminha conosco. Como está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa seja viva em nossa mente e em nosso coração, hoje e sempre. Consagramos, ó Deus, não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que amamos, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos na fé. Que todos estejam guardados sob as Tuas asas, protegidos pela Tua mão poderosa, dirigidos pelo Teu Espírito Santo. E por fim, Pai, pedimos que, em cada livramento que o Senhor nos conceder, sejamos rápidos em Te glorificar, reconhecendo que não foi sorte, não foi acaso, mas sim a Tua bondade e a Tua fidelidade, que nos sustentaram e preservaram. Obrigado, Senhor, por ser o Deus que livra, que protege e que dirige o nosso caminho. Oramos com fé, no nome santo, poderoso e vitorioso de Jesus Cristo. Amém. Se esta história tocou o seu coração, lembre-se, você não está sozinho em suas lutas. Deus está sempre ao seu lado, pronto para enviar socorro, mesmo quando a tempestade parece insuperável. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança hoje. Muitas vezes, uma mensagem assim pode ser a corda que alguém precisa para não se afogar na angústia. Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte seu testemunho ou compartilhe uma oração. Vamos formar uma comunidade de fé e apoio, fortalecendo uns aos outros na caminhada. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber conteúdos que edifiquem sua mente, coração e espírito, ajudando você a crescer em inteligência emocional e fé verdadeira. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra de livramento e proteção divina. Lembre-se, você pode ser hoje quem precisa de ajuda, mas amanhã pode ser o instrumento de Deus para salvar outras vidas. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza, sempre no caminho da paz e da segurança. Até o próximo vídeo, meu irmão, minha irmã. Fique em paz.